What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente vai tentar fechar o braço, correndo um pouco porque é só tricô. A malha precisa seguir a posição do braço e a musculatura, por isso não dá para fazer num tubo só. Vai vendo que um dia acaba. Bem, nesse vídeo eu vou fazer numa velocidade bem rapidinha, porque a maioria do que a gente vai ver aqui é tricô, ok? Ou seja, o que é importante da gente saber? Eu estou fazendo uma malha por conta do Turbo Smooth. É uma malha um pouco mais aberta do que a malha que está servindo de referência. Então eu estou pegando sempre as junções, tentando pegar de 2 em 2. Mas como a malha é bastante irregular, fica bem difícil da gente conseguir fazer isso sempre, ok? Vejam, é sempre um conjunto de 4 polígonos que eu estou usando, e em alguns momentos eu não posso fazer isso, mas na maioria das vezes é o que eu estou fazendo, juntando os polígonos com a metade da resolução da minha referência, ok? Vejam, em muitos casos dá para fazer, mas eu já percebo que vai ficar faltando uma certa esfericidade, né? um certo arredondamento no braço. O braço está muito mecânico ainda, ok? Vejam, eu posso ir fazendo ajustões que eu vou encontrando, sempre tentando manter as coisas de 4 em 4, e em alguns momentos não dá, como vocês estão vendo no cotovelo e na parte do antebraço, a parte superior. Por conta da musculatura, nós vamos precisar fazer um fechamento específico com mais detalhamento. Uma outra coisa que acontece também é que o cotovelo é uma junta. E sendo uma junta, eu preciso de mais detalhe naquela área. Por isso que a malha fica um pouco diferente entre a região superior, a inferior do braço e a parte do cotovelo, que é uma junção. Muito bem. Outras coisas. Para fazer essa parte posterior do braço aqui, eu tenho uma dificuldade adicional, porque vocês podem ver que o braço não está perfeitamente horizontal, né? E por conta disso, todo o ajuste que eu tenho que fazer acaba sendo difícil, na verdade, de acertar os pontos. Veja, aqui vocês podem ver, porque eu não tenho uma posição perfeitamente coplanar aqui para poder fazer os ajustes, portanto fica meio difícil, né? Vejam, agora eu estou fazendo as junções, criando um pouco mais de malha em algumas áreas, gera alguns defeitos que a gente precisa consertar via Target Weld, certo? E que mais? E ficam faltando alguns buracos, como sempre, né? Mais ou menos a gente está seguindo sempre o mesmo roteiro, e vocês podem ver que esse roteiro é função do tipo de acabamento que eu optei para fazer a modelagem, ou seja, é uma modelagem por curvas de nível, e sendo assim, a gente acaba tendo um trabalho mesmo de tricô. É um trabalho de fazer a malha lentamente, polígono por polígono, ajustar devidamente os quadrados. Vejam, nesse caso aqui, eu estou tentando me livrar dos triângulos, ok? Fica faltando esta área aqui, que ela é mais complexa, mas está muito bem desenhada na minha referência e, portanto, não vai ser muito difícil. O que acontece lá é que vocês podem ver, por exemplo, que na parte posterior do braço, a parte que está à esquerda, eu tenho mais malha do que na parte que está à direita. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer algumas daquelas gambiarras que a gente já conhece para transformar as 3 linhas lá do lado direito e nas 4 do lado esquerdo, ok? Portanto, vai dar um certo problema aí com o ajuste, né? Mas nada que a gente não possa, fazer com um determinado acabamento que me permita ir sempre, como eu falei, tentando cobrir os polígonos de 2 em 2. Nesse caso, vocês vão ver que meio que não é possível. Então, o ideal, o que eu fiz aí? Eu fiz uma conexão
usando todas as linhas e percebi que a conexão foi para o lugar errado. Ok? Então eu fui ajustando os pontos. E como eu expliquei para vocês, eles não estão exatamente coplanares. Então, quando você vai ajustando uma a uma, o resultado é meio difícil aqui, ok? Vejam, uma vez que a gente consegue uma cinta, a gente já começa a fazer o complemento. Esse complemento não é fácil de ajustar, como vocês veem, o cotovelo ele tem uma área que é uma protuberância no cilindro do braço, e a gente precisa tentar acompanhar isso, ou seja, precisa fazer. Vejam, nesse caso aqui, eu estou fazendo aquele velho sistema de transformar um polígono em 3 polígonos de 4 lados. Sempre a gente tem que lembrar que são quads, ou seja, polígonos de 4 lados. A gente tem que evitar ao máximo que a gente faça triângulos, ok? Vejam, só com esse tipo de acabamento aqui, a gente já vai vendo sair essa região mais protuberante do braço, ou seja, a gente pode ir ajustando, e o ajuste, como vocês veem, não é fácil, porque ele não é coplanar, ou seja, sempre a gente precisa ficar vendo em mais de uma posição, e um dos truques aqui é você não usar, fazer o ajuste do ponto nos 3 eixos ao mesmo tempo. O ideal é fazer um eixo de cada vez, para você ter mais controle sobre tudo que você está desenhando, ok? Vejam que nós já estamos no finalzinho do fechamento dessa malha, ok? E esse fechamento ele pressupõe um certo relevo que nós estamos fazendo lentamente. Vejam, nesse caso eu estou fechando a malha, inclusive com pontos a menos, porque eu quero ver se eu consigo trabalhar dessa forma. Provavelmente não vai dar certo, porque apesar de parecer meio aleatório, essa malha aqui ela obedece uma protuberância muito bem desenhada. E nós vamos voltar lá para vocês verem. Vejam, aqui também nós temos um acabamento que dá para ir fazendo, e ele vai ser um certo ajuste daquele espiralamento que eu mostrei para vocês a princípio, ok? Vejam que a malha vai ficando um pouco mais irregular, e eu preciso ir fazendo os ajustes para que ela possa ficar, apesar de irregular, ela possa representar o volume aí bem adequadamente, ok? E acaba dando uns triângulos. Esses triângulos a gente vai voltar aqui para tirar. Esses triângulos estão acontecendo porque a minha malha é mais aberta do que a malha da referência. E essa malha da referência, por ela ter mais polígono, ela pressupõe aí que você possa fazer uns ajustes mais delicados. E eu estou tentando fechar sem usar essas mesmas coisas. Vejam, por exemplo, que se eu ir puxando esses 2 polígonos aqui, eles vão chegar no meio daquela malha, do polígono de lá. E eu preciso avaliar se eu tenho que dividir, ok? Vejam que quando eu faço um ring, o ring é meio espiral, porque eu estou transferindo esse erro que tem em minha malha original na minha malha agora também. Não tem muito jeito, ok? De qualquer forma, eu preciso desse acabamento dessa forma. Foi tão rápido que já acabou. Nos vemos no próximo vídeo. Este treinamento é contraindicado para quem não faz o braço. Compra feito, então. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.